Bom dia, pessoal. Aqui eu pedi para vocês assistirem a aula do volume 2. Esse volume 2 eu tenho algumas aulas. A aula que eu pedi para vocês assistirem é a aula 2, que fala sobre eletrodinâmica 1. Na eletrodinâmica 1, aula 2, ele vai falar sobre corrente elétrica, vai falar também sobre lei de Ohm, fala sobre resistores, mas o tema principal era corrente elétrica, então vocês deveriam ter assistido ou assistiu essa aula. Para quem assistiu, eu vou responder 4 exercícios básicos para começar. E qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem lá no WhatsApp, tá? Ou fala comigo lá pelo Google Sala. Então, vamos responder os 4 exercícios sobre corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica. Bom, pessoal, vamos responder os 4 exercícios sobre corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica. Então, aqui estão as imagens. Essa imagem aqui, ó, movimento desordenado é quando não tem corrente elétrica. Quando eu tenho um fio que passa corrente elétrica, essas partículas estão em movimento ordenado, no sentido, todos em o mesmo sentido. Esse sentido, eu tenho o sentido real, que é o real que acontece mesmo nos fios que percorrem a corrente, nas baterias, na subestação. Então, o sentido real é do polo negativo para o polo positivo. Mas o sentido que nós estudamos, o sentido que nós calculamos, o sentido convencional é do polo positivo para o polo negativo. Mas o real é do negativo para o positivo. Certo? É igual aquela lá sobre força da gravidade. Nós estudamos que a força da gravidade é uma força que puxa o corpo para baixo. Mas o que é mesmo a gravidade é uma deformação do espaço. É a mesma coisa. Nós estudamos que é uma força, mas o que é realmente é uma deformação do espaço. Aqui é no mesmo sentido. Real é do lado negativo para o positivo. E convencional que nós estudamos, positivo para o negativo. Aqui em determinado estudo, nós vamos estudar sentido real. Mas no momento vamos estudar esse sentido convencional. Aqui eu tenho, deixa eu esquecer de aumentar isso aqui. Aqui eu tenho uma bateria, uma pilha, né? Essa pilha eu tenho um circuito. Aqui é um circuito fechado, não tem chave nenhuma. Aqui eu tenho sentido convencional, é do lado positivo para o lado negativo, e o sentido real do negativo para positivo. Aqui eu tenho uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes, percorre um fio condutor. Então tem um fio condutor, nesse fio percorre uma intensidade de corrente de 10 amperes. Então, determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Primeiro, o que é uma seção transversal? A seção transversal nós podemos chamar que é um fio, meio torto, né, para ser reto, que é um fio. Esse fio nós chamamos também seção transversal. Quer ver? Cadê aqui? Seção reta de um condutor elétrico. Pode ser também um fio. Então eu tenho um fio que percorre uma intensidade de 10 amperes. A minha corrente elétrica é simbolizada pela letra I. E essa intensidade ele fala que é 10 amperes. E ele quer saber a quantidade de carga que passa em 1 minuto. Exemplo, aqui eu tenho uma área.
qual é a quantidade de carga que passa aqui para que essa carga forneça uma intensidade de 10 amperes em 1 minuto. Então, ó, a minha corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Então, ele quer saber a minha carga aqui. Então, a minha intensidade é 10 amperes, a minha carga que eu estou procurando, e ele fala que através de 1 minuto. O meu tempo aqui eu tenho que ser em segundos. Então, 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, a minha carga é igual a 10 vezes 60, que vai dar 600 coulomb, certo? Esse é o primeiro exercício. Aqui eu fiz um vídeo, mas deu errado, eu vou fazer de novo. Vou apagar esse daqui. Vamos para esse aqui. Aqui. Por um fio condutor metálico passa 2,0 vezes 10 elevado a 20. Então aqui eu tenho minha caneta. 2,0 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcula a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Dada a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então aqui eu tenho o número de elétrons, que é esse. Eu tenho uma carga elementar, nós sabemos que é a carga de um elétron, vezes 10 a menos 19. E ele quer saber a minha intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. A carga é o número de elétrons vezes a carga elementar, que é dividido pelo tempo. Então, minha intensidade é 2,0 vezes 10 a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 dividido pelo tempo. O tempo ele dá aqui, ó, 4 segundos. 4 segundos. Então, põe aqui a minha intensidade da corrente elétrica. Vai ser 3,2 vezes 10. Eu tenho uma multiplicação, soma, né? Então, aqui elevado a 1, dividido por 4. Aqui eu vou pular essa vírgula para a direita. Aqui eu tenho 32 dividido por 4. Aqui eu tenho 8. Quando eu falo em intensidade da corrente elétrica ou corrente elétrica, a minha unidade é amperes. Vamos aqui para o outro exercício. Esse exercício ele diz que pela secção reta de um condutor de eletricidade passa 12,0 coulomb. Nós sabemos que em coulomb é a minha carga. 12,0 coulomb a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é. Então ele quer saber a minha corrente elétrica em amperes. Se eu mudar essa unidade aqui, eu tinha que transformar. Corrente elétrica é 12 coulomb dividido por tempo. Ele fala que passa 12 coulomb a cada minuto. Então aqui eu tenho 60 segundos. Todo o tempo tem que ser em segundos. Então 12 dividido por 60, eu tenho 0,2 amperes. Então aqui 0,2 amperes. Quando passa 12 coulomb em um fio em 1 minuto, eu tenho uma intensidade de 2 amperes. Eu tenho outro exercício.
Bom, pessoal, vamos responder o último exercício. E nesse exercício ele fala que passa uma quantidade de elétrons por um fio. E ele dá também alguns dados que é a carga elementar. Minha carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E ele pede qual será a intensidade da corrente que passa por esse fio. Então, a minha intensidade da corrente é a minha carga dividido pelo tempo. A minha carga é o número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Então, a minha intensidade da corrente elétrica é vezes 1,6 a menos 19. Aqui, dividido pelo tempo, que ele fala aqui em cima, que é o elétrons por segundo. Então, eu tenho 1 segundo. Então, a minha intensidade da corrente elétrica, aqui eu tenho 8 vezes 10 a menos 17 dividido por 1, que vai dar esse mesmo valor, amperes. Bom, pessoal, qualquer dúvida vocês me mandam mensagem lá, ou mandam um e-mail, e nós vamos ficando por aqui. Vamos fazer um outro exercício mais aprofundado sobre corrente elétrica. Então, mas é só isso mesmo.